em mim, e a quem fazer a obra. Crede que em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede em mim, ao mesma obra, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço, e fará maiores do que está, porque eu vos para meu Pai. Em tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir alguma coisa em o meu nome eu farei. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite para te honrar, Senhor, para te adorar, louvar o teu santo nome, Senhor. Toda honra, Pai, toda glória, toda adoração nessa noite é entregue nas tuas mãos. Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala com a tua igreja, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, todo momento, toda hora. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Que a honra, a glória, a adoração nessa noite é entregue nas tuas mãos. Eu te louvo, te dou glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que João era uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor. E ele foi um homem preparado ali pelo Senhor para trazer a santa palavra, para ali glorificar o nome do Pai. E aqui em João 14, a palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Para que nós entendamos que nós não podemos turbar o nosso coração, sabendo que Ele está no controle de tudo. Tudo é para Ele, tudo é dele. Nós não temos nada é nosso. Então Jesus, Ele diz: olha, eu estou no controle de tudo. Só eu posso fazer, só eu posso levantar, só eu posso abençoar, só eu posso curar, só eu posso interceder por essas pessoas. Então que nessa noite o Senhor, nosso coração não se turbe, tudo é para Ele, a obra é dele, nada somos nós. Somos aqui os adoradores, somos pessoas que vieram aqui a adorar o Senhor, a glorificar esse Deus, porque Ele é tudo na nossa vida. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração nessa noite é entregue nas mãos do Senhor. E aqui o 2 diz: e na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugares. Então na casa do Pai há muita morada. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia Jesus ele vem com grande glória. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem na coxa dele, está escrito lá: Senhores dos Senhores, Rei dos Reis. E aí ele vai vir buscar uma igreja preparada, uma igreja prometida, uma igreja adornada, uma igreja que busca com a sinceridade, com grande amor. Ele vem buscar essa igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós somos a igreja do Senhor. Então todos aqueles que buscam o Senhor, todos aqueles que estão preparados, louvando, glorificando ao Senhor, é aqueles que o Senhor vem para levar. O Senhor vem para levar cada um de nós. E eu creio que naquele grande dia muitos vão correr de um lado para outro e dizer: Senhor, me leva, Senhor. Eu preguei no teu nome, eu fiz a obra, eu corri para lá e para cá, Senhor. E aí o Senhor vai dizer: afasta de mim, que eu não te reconheço. Essa palavra vai ser muito dura para que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, para que nós venhamos naquele grande dia
o Senhor ele vem buscar a igreja dele. O Senhor vem nos preparar. Temos que estar preparados para que naquele grande dia o Senhor dizer: filho meu, filha minha, entra no gozo do meu Pai. E aí nós podemos buscar esse Deus, poder estar preparado ali, porque Ele preparou o lugar, Ele foi e aí deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos abençoar, para cuidar de nós. Ele foi, mas deixou, Ele disse: olha, eu vou subir, mas vou deixar alguém, vou deixar aquele que vai estar com vocês até os últimos dias, até as últimas horas. Ele vai estar com vocês. E aí a igreja do Senhor tem que estar preparada para que naquele grande dia a vinda do Senhor, a vinda de Jesus, Ele vai vir. E aí nós temos que estar preparados para nós adorar, para nós louvar, glorificar esse Deus, porque Ele é fiel para cumprir essa promessa. E aqui o 3 diz: e se eu for e vos preparar lugares, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus ele vai vir buscar a igreja dele naquele grande dia. Ele vai vir buscar uma igreja adornada, uma igreja preparada. E aí nós vamos lá subir com o Senhor. Nós vamos ali estar preparados para subir com Ele. E Ele vai dizer: olha, vem vindo a sua casa, aquela rua de ouro e cristal. Naquele lugar não vai ter mais dores, naquele lugar não vai ter mais nada, nós não precisamos trabalhar mais, nós não precisamos se matar de trabalhar, nós não precisamos buscar mais, porque o Senhor, Ele preparou lugares para nós, Ele preparou ruas de ouro, casa de ouro, para que nós venhamos subir com Ele, e ali nós vamos adorar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, e a gente vai estar ali louvando, agradecendo a Ele, para que cada dia, cada momento vai ser adoração, vai ser louvores, vai ser só adoração e louvores ali perante ao Senhor, e Ele está ali conosco, para nós que nós devemos glorificar esse Deus que tanto nos amou, tanto nos ama, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que é preparador de tudo para nós, um Deus que nos dá saúde, um Deus que cuida da nossa família, um Deus que cuida do nosso lar, um Deus que faz um milagre na nossa vida. Muitas vezes precisamos sim de um milagre, mas o Senhor, Ele está preparando algo para nós, e Ele é fiel para nos abençoar. E aqui o 4 diz: e vamos saberes para onde vou, conhecerem o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vamos. Glória a Deus. Como poderei saber o caminho? E ali Tomé, ele estava ali, sempre foi Tomé. E ele disse: mas Senhor, como é que nós sabemos o caminho? Nós não sabemos, o Senhor precisa ensinar o caminho para nós, para que nós possamos entender que caminho é esse. E ali Jesus disse: Tomé, vocês não sabem o caminho. Como podereis saber o caminho? Como posso saber o caminho? E aqui no 6 ele disse: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não for ao Filho, não vamos chegar ao Pai. Precisamos passar pelo Filho para conseguir chegar ao Pai. Aqueles que não passar pelo Filho, jamais ele vai chegar ao Pai, porque não tem permissão, não vai ter permissão dele chegar ao Pai se ele não passar pelo Filho. Então Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todos nós precisamos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, precisamos ter um diálogo com Jesus, precisamos estar ali presente a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é fiel, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que nos abençoa.
abençoa, um Deus que tem promessa para nós, um Deus que todo momento, todo segundo, Ele está conosco. Ele é fiel para cumprir essa promessa na minha vida e na sua. Por isso que João ali, ele estava ali carcerado. João, ele estava encarcerado, mas ali ele estava ali vendo visões. O Senhor dava visões a João, e ali João mandava carta para as igrejas, para que as igrejas buscassem, para que as igrejas se preparassem, para que as igrejas fossem adorar o Senhor, para que as igrejas pudessem estar tudo preparadas, porque Ele estava preparando a vinda do Senhor. A vinda, a segunda vez Ele vai vir. A primeira vez Jesus, Ele veio, morreu naquela cruz, Ele ali sofreu, foi ali chicoteado. Jesus, Ele foi arrastado, cuspido na cara dele. Mas a segunda vez, a palavra do Senhor diz que Ele vem como senhores, como Rei dos reis, como Senhor dos senhores, juízo. Ele vem buscar a igreja dele, e nós temos que estar preparados para que naquele grande dia poder subir com Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz, o 7 diz: e se vos me conhecer a mim, também conhecer ao meu Pai, e já desce agora, conhecer e o tenho visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, que nós basta. E disse Jesus: eu sou também, e tendo convosco, e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como disse-lhe tu, mostra-me ao Pai. E ali naquele grande dia, Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, pregando para eles, ensinando o que ele ensinava sempre aqueles discípulos. E ali Jesus, ele chegou pregando, e ali Filipe disse: mas Senhor, mostra-nos ao Pai, Senhor. Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: mas Filipe, eu estou com vocês tanto tempo, e vocês não me veem. Quem me vê, vê ao Pai. Quem está comigo, está com o Pai. Então ele era 100% Deus, era 100% homem, mas sim 100% Deus. Era um Deus maravilhoso, um Deus que veio. Jesus, ele veio para nos entender o que nós necessitaria. Jesus, ele veio para entender o que nós precisaria. Ele sabia, sim, ele sabia, mas ele queria andar conosco, ele queria estar com nós, ele queria estar passando nós, ele queria ouvir a nossa voz. E ali ele veio para nos abençoar, ele veio para cuidar, ele veio para fazer um milagre na nossa vida, que nós muitas vezes não podemos fazer, mas o Senhor, ele pode nos abençoar. E Filipe disse, e ali Filipe disse: amém, Pai, eu vou conhecer o Pai, que o Pai estava com ele, e Jesus, ele era o Pai. Então, quando se fala de Jesus, fala da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele veio, morreu para nos abençoar, morreu por nós, mas quando Jesus 3 dias ressuscitou dos mortos, ele ali foi para subir ao céu e disse: olha, eu vou subir, vou para o Pai, mas vou deixar alguém com vocês para cuidar de vocês. Jesus, ele cuidou 3 anos, 3 anos ele cuidou de nós, 3 anos ele cuidou das pessoas, cuidou da multidão, 3 anos, mas quando ele morreu, ele disse: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vou deixar alguém para cuidar de vocês. E realmente deixou. O Espírito Santo é quem cuida de mim e de você. O Espírito Santo é quem nos cuida, quem nos abençoa, quem pode estar todo dia conosco. E a palavra do Senhor disse aqui no 9: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo
convosco e não me tem conhecer, Filipe? Quem me vê, a mim vê ao Pai. Como disse tu, mostra-me ao Pai. Ele ali estava com Jesus. Jesus, ele era o Pai. Jesus era o Espírito Santo. Ele era Jesus, mas ele era Deus. Ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. É ele que estava ali, junto com aquelas pessoas. Você imagine, hoje nós não vemos Jesus, mas sentimos a presença do Senhor. Você imagina naqueles tempos, aqueles discípulos, como foi bem-aventurado, aqueles homens e mulheres de Deus, era bem-aventurado, porque andava com Jesus, abraçava Jesus, comia do mesmo prato que Jesus comia. Você imagina que bom, que beleza, que coisa boa nós pudéssemos estar com o Senhor. Mas a gente um dia vai ver Ele, um dia a gente, naquele último dia, todo joelho perante o Senhor, todo joelho se dobrará ao Senhor, e aí nós vamos todos estar ali, olhando para Ele, dizendo: Senhor, meu mestre, meu Pai, meu Senhor. E a gente vai poder adorar a Ele, poder, hoje nós sendo a presença dEle, nós não vê Ele, mas sendo a presença, porque Ele está nesse lugar, Ele está na minha vida e na sua vida. Onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Se eu estiver no hospital, o Senhor está comigo. Se eu estiver no presídio, o Senhor está comigo. Se eu estiver na casa de recuperação, o Senhor está comigo. Então todos os dias, todo momento, o Senhor, Ele está conosco. Ele está cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando do nosso lar. Ele é fiel para cumprir essa promessa na minha vida e na sua. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Essa noite é para o Senhor. Ó Senhor da glória, Ele é maravilhoso, bondoso com cada um de nós. E aqui o 10 diz: se não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, a palavra que eu vos digo não é digno de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. Então Jesus, quando Ele pregava, Ele não pregava por Ele não levava a palavra por Ele não ensinava por Ele, mas sim Ele ensinava pelo Pai, Ele pregava pelo Pai, Ele fazia tudo pelo Pai. Então Ele estava ali buscando, pregando para os discípulos e dizendo: olha, vai vir tempos maus, vai vir tempos maus, vai vir dias maus. E está acontecendo, irmão. Nós estamos vendo, os dias estão se encurtando. Hoje nós se deita, nós temos que se levantar. Se nós entender, os dias estão se encurtando, as horas estão se encurtando. A presença do Senhor está próxima à porta. Ele está voltando para vir buscar uma igreja preparada, uma igreja adornada, uma igreja que clama, uma igreja que chora nos pés do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Sabe, Jesus, Ele nos chama para fazer essa obra. Jesus, Ele, cada momento, cada dia, o Senhor, Ele chama, levanta homens e mulheres para fazer essa obra. Aquele que não puder fazer, Ele levanta outro, porque Ele precisa de nós, irmão. Não, Jesus, Ele não precisa de nós para a obra dele, mas sim nós precisamos dele para fazer essa obra, para cuidar das famílias, para cuidar do nosso lar, para viver uma vida de abundância, uma vida preparada pelo Senhor, uma vida não escandalizada, mas sim amada pelo Senhor, uma vida preparada para o Senhor, para que naquele grande dia o Senhor Ele vai vir buscar a igreja dele, e aí nós vamos subir em nome de Jesus. Nós temos que estar preparados para que naquele grande dia nós podermos estar presentes a Ele. E aqui
o 12 diz: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço, e os fará maiores do que está, porque eu vos vou para meu Pai. Então a palavra do Senhor diz que Jesus, ele fazia milagre. Jesus, ele curava, salvava, libertava, ele abençoava, ele fazia coxo andar, ele fazia cego ver. A palavra do Senhor diz que se nós crer, nós podemos fazer isso aí no nome dele, sim, no nome dele, mas nós temos que crer. Com a nossa fé, irmão, ela é muito pequena, sabe? Mas se nós crer Jesus, nós podemos dizer: olha, monte, sai dali, vem para cá. Se nós crermos, pode acontecer isso sim, porque Jesus, ele foi escrito, Jesus, ele deixou na Bíblia escrito que nós poderíamos fazer mais milagre do que ele. Por quê? Porque ele deixou preparado, ele nos ensinou, ele nos preparou para isso, para que nós pudéssemos estar na presença dele, fazendo o que ele fazia. E a palavra do Senhor diz aqui no 13: e tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus, ele está dizendo para mim e para você: tudo que nós pedir em nome de Jesus, ele fará, ele nos abençoará. Senhor, eis-me aqui, ele está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor está preparado para nos abençoar, para cuidar de nós. E só ele, irmão, só ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração é para o Senhor. Que nessa noite você entenda que ele nos amou, que ele nos preparou, que ele cuidou de mim e de você. Ele fez um milagre acontecer na minha vida e na sua, porque cada dia, irmão, cada momento, cada segundo, o Senhor, ele tem uma obra tão maravilhosa, tão amorosa, tão fiel, para que nós possamos estar preparados nesse dia, para que nós possamos pregar, ganhar a nossa família para o Senhor, para que naquele grande dia o Senhor venha e nós puder levantar e aí subir com o Senhor, e aí nós poder levar a nossa família, não ficar, que vai doer naquele grande dia, vai doer se você subir, e aí você vai olhar e ver seus parentes não se prepararam, sua família não se prepararam, sabe? Você é o preparador. Deus nos chamou para isso, para cuidar da família. Deus nos chamou para cuidar das pessoas. Deus nos chamou para pregar o Evangelho à nossa família, para ganhar a nossa família para o Senhor. Então tudo isso Ele está fazendo, tudo isso Ele nos ensinou para que nós esteja preparado, para que naquele grande dia o Senhor dizer: bem-vindo, Deus serve minhas servas. E aí nós podemos estar preparados, buscando a esse Deus, preparando-se para aquele grande dia, fazer um milagre. E aconteceu um milagre, e aí as pessoas vão estar na rua, elas vão estar olhando para cima, estão olhando de lado, e aí ela vai olhar e dizer: olha que tantas pessoas subiram, Senhor, eu queria ir também. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa por eu não ter te conhecido antes. E aí o Senhor vai olhar para ela: agora é tarde, não tem mais tempo, você não tem mais como subir, porque pregadores pregaram a palavra, homens e mulheres levaram o Evangelho, homens e mulheres fizeram a minha obra, pregaram, missionários, pastores missionários, pregaram o Evangelho, porque você ouviu a palavra, Senhor, eu não sei nem quem é o Senhor, não te conheço. E aí o Senhor vai mostrar para você que você ouviu a palavra, você estava lá quando alguém disse: olha, Jesus te ama, olha, Jesus quer te salvar, olha, Jesus quer te libertar.
E por que você não ouviu? Por que você não colocou no seu coração? Por que você não buscou a eu? E aí você vai dizer o que? Senhor, não sei quem é o Senhor, mas o Senhor sabe você. O Senhor sabe quem é você. O Senhor te conhece. O Senhor sabe a tua ida, o teu andar, o teu ir para lá, o teu deitar, o teu levantar. O Senhor sabe. O Senhor, no ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia. No ventre da mamãe, Jesus já tinha uma promessa. E essa promessa Ele vai cumprir? Sim, Ele vai cumprir. Aqueles que buscam, aqueles que amam, aqueles que estão preparados, aqueles que fazem a ira dos cuidos do Senhor, Ele vai vir levar uma igreja prometida. Amém? E nessa noite o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa cuidar de nós, o Senhor possa nos dar saúde, fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. Precisamos do Senhor todos os momentos. Ele está conosco. Vamos orar e agradecer por mais esse dia, né, nas nossas vidas. Eu convido aqui o presbítero Gerando para orar pelo termo do trabalho. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração é para o Senhor.